Bom dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem aqui na Rádio Nova Era de Borrasópolis, com o programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Bem, assuntos da semana, é lógico, não podíamos deixar de tocar no assunto. Está aí essas geadas que aconteceram generalizadas pela região, atingindo aí até São Paulo, as regiões de trigo de São Paulo, milho safrinha, e também com Goiás, com a mínima aí de 10 graus. Então esse clima foi um clima forte, subiu bem, não é aquela geada negra que andou se falando. Alguns cafezais aí que estão fazendo a avaliação em Apucarana, já se vê que as perdas não são tantas, são mais à base de folha com relação ao café. Então é lógico que a perdas da próxima safra do café vai existir, mas não vai ser tanto igual se pensava. Mas o grande agravante seria esses milhos safrinha mais tardios, que com certeza se foram. Fora aqueles que já estavam em período já para frente de grão farináceo, não haveria problema, mas antes disso, é lógico, arde os grãos, há uma fermentação da planta e consequente perda de qualidade, peso, perda de água, volume da cultura do milho, no caso, nessa fase antes de grão farináceo. Após grão farináceo, lógico, daí já estaria escape, estaria em condições de se poder fazer normalmente a colheita. Então esses mais adiantados, eu vi áreas aí já secas, já pronta, que apesar de tudo, vamos fazer uma análise do milho safrinha, teve aí aquela dificuldade da falta de umidade no começo, no início, depois esse advento de chuva excessiva, já com ataque violento das doenças, principalmente final de ciclo, a mancha branca, o fio e ferrugem, e agora ainda a geada. Então aqueles que plantaram fora do zoneamento, que foi mais tarde, nós tivemos muito disso na nossa região, já se previa não pagar a conta, agora nessa condição com geada, fica mais difícil, ainda com o preço do milho em declínio absoluto com relação à oferta, principalmente do milho do Mato Grosso, que já tem bastante colhido, faz com que um aperto aí monetário, um aperto de receita com relação ao milho safrinha, que propriamente se diga, não foi a contento, não vai ter o retorno esperado. Espera-se aí então que aquelas áreas que foram afetadas, que recorra ao seguro e ao Proagro para aqueles que têm cobertura dentro do plantio do zoneamento, pois o clima não foi muito benéfico com relação ao milho safrinha. E trigo vinha muito bem, vinha excelente, vinha jóia, excetuando esses que foram plantados aí mês de junho, que esse escapa, que foram pouquíssimos, dá para contar nos dedos, a maioria do trigo que estava aí em fase aí, de granação, alguns em espigamento, né? Os mais tardios em emborrachamento, dá aquela condição de perda significativa em função do abortamento da polinização das plantas, do estigma, não há fecundação, primeiro passo. Segundo, até grão leitoso, há condição de formação de triguilho, um triguilhão, vamos dizer assim, com a perda de umidade em função do estouro da célula, em função do congelamento da umidade da água interna da célula. Terceiro, no emborrachamento, onde a alongação, onde ele estaria jogando a espiga para fora da bainha, acontece aquele estiolamento do pedúnculo da base do pendão que jogaria daí a espiga para fora, ou esse rompimento deve sair os cachos brancos. Dependendo da condição, poderá até haver perda total. Teve locais, na região de Londrina, tivemos aí uma geada classificada como moderada e embaixada. Já ontem, dia 24, nas regiões aí mais baixas, tipo aqui que Borrasópolis, tivemos aí uma condição de geada aí um pouco mais forte, principalmente embaixada, mas meio que generalizada. É lógico que a condição das perdas vamos poder avaliar somente depois de 3 a 5 dias, analisando, olhando e vendo a situação ou o dano que veio ser causado para esse tipo de cultura. Então essas geadas foram de forma até surpreendentes. Tivemos aí ontem até na região de Faxinal, surpreendente, de Faxinal para a região mais alta de Mauá, onde dia 24 não tínhamos uma geada tão significativa, mais de baixada. Não era
assim tão assim apreensiva com relação como foi aqui para as regiões tipo Cruz Maltina e Faxinal, Ivaiporã e Jardim Alegre. Mas hoje de madrugada em Faxinal e Mauá da Serra amanheceu completamente gelado, completamente com geadas, muito mais forte do que ontem. Foi muito mais visível, foi assim, vamos dizer assim, foi muito maior do que o que foi no dia 24. Hoje pela madrugada tivemos aí um clima aí também próximo aí a 0 grau, ou até uma sensação térmica maior do que a de ontem nessas regiões mais altas. Acredito eu que deve ter passado uma sensação abaixo de menos 3, com o termômetro girando aí em torno, próximo a 0 graus, onde na 1 hora da manhã já tínhamos uma avaliação de 0,4 graus na região de Faxinal. Com isso, hoje de manhã podemos verificar na parte mais alta de Faxinal para Mauá a sua geada generalizada, tudo branco, em cima das culturas que ficaram para trás, que não tinham sido pego antes no dia 24. Então, com essa abrangência, com certeza a perda existe, e sabemos nós que o custo do trigo estava alto, apesar do preço aí estar altamente atrativo, mas nessas condições, com um aperto, com um gasto alto, quer dizer, a margem de lucratividade já era apertada, qualquer coisa que acontecesse já era significativo para a perda ou não o cumprimento das despesas, que daí acarreta ao produtor pedir aí o seu seguro ou proagro em função dessas perdas que realmente existem. Vão ser avaliadas melhor no decorrer desse tempo, desse período que vem à frente, mas está aí, infelizmente aconteceu. Já tínhamos algumas lavouras mais que já estavam espigadas na chuvarada, que houveram perdas pelo excesso de chuva, e agora, para acabar de aniquilar a lavoura com essas geadas que ocorreram. Bom, cabe ao produtor agora esperar os resultados, contar com a sua assistência técnica, fazer a avaliação, entrar, é um direito seu entrar com um pedido, mesmo que depois você cancele ou não, isso você decide depois com a tua assistência técnica, mas é importante fazer o seu pedido, tanto de seguro, tanto do Proagro, em função desse dia de hoje, juntar suas notas fiscais de gastos, fazer uma planilha de gastos para fazer o balanço entre o que foi recebido e o que foi gasto. Você vai ver que gastou muito mais do que você recebeu do banco, até mesmo porque esse limite para financiamento ficou um absurdo de ruim, voltou a ser o que era 10 anos atrás. Então o Banco do Brasil, em vez de sempre de progredir, ele está sempre dá uma progressão, depois ele regride 2. Não é o Banco do Brasil, mas sim com a própria forma com que é feito esse valor básico de custeio, esse valor para custeio, não tem agradado muito com relação ao produtor. E esse seguro nós sabemos que é um seguro que não é um seguro de renda. Isso aí é um seguro para cobrir o banco, é um Proagro para ajudar o banco e não o produtor. Ele não cobra só a renda, ele vai cobrir os gastos e nem todos são contemplados. Por exemplo, com os custos que nós temos hoje com relação às despesas de combustível como o diesel, nós tínhamos que ter já no valor de custeio, já incluído o diesel, porque o diesel, o aumento do combustível acarreta no aumento direto, tanto de ureia quanto de fertilizantes. Alguns defensivos, como piretróis, que são à base de petróleo, sintéticos, mas são à base de petróleo. Então isso diretamente acarreta. Então teria que ser também o combustível financiado, sabe, também com seguro, pois se é um governo que olha para a produção, sabe, que vê que a produção rural é essa que está ajudando a manter o dinheiro ainda, para não ser o maior, da balança comercial, um superávit positivo até outros dias, e agora está negativo, mas se não fosse pelo agronegócio, estaria muito pior. Então, se fosse um governo que gostasse do agronegócio, que tivesse como meta ganhar dinheiro, porque eles não têm como meta ganhar dinheiro, eles têm como corromper com o dinheiro e se manter no poder. O dito governo que é do povo. Tem alguém do povo lá comandando? Que eu me lembro, parece que não tem. Zé Dirceu, Zé Genuíno, Dilma, esse pessoal não é do povo. Lula não é, mas já faz muito tempo que não é também. Se diz, mas não é. Esse pessoal não é do povo e não é para o povo. Porque se fosse para o Brasil, estaria aí defendendo mais do que nunca a renda do produtor agrícola,
um seguro voltado para garantir a permanência da lucratividade do produtor e a manutenção dele no campo e dos jovens filhos desses produtores no campo. Mas não é isso o que acontece. Nós temos aí metade da área de reserva indígena hoje que possui no país, que a área indígena é em torno de 13%, a área agrícola em torno de 7%, produzindo aí milhões e milhões de toneladas de alimento, quanto que a área indígena é o dobro, de 12%, 13%, não se produz nada, e ainda querem aumentar de 12%, 13% para 25%, colocando gente incompetente. Qual é a afinidade desse governo no Brasil? É produção? É ganhar riqueza? É distribuir a riqueza? Ou é dar esmola para que o povo continue votando nele? Meteu-se muito pau nessas coisas com relação ao governo passado do PSDB, mas usaram as mesmas coisas e ampliaram. Só que a produção nacional está estagnada. Ainda o índio tem sua vocação, que não é plantio, não é terra. Ele precisa de assistência, que não é dada. A FUNAI acha que é só ir marcando terra e distribuindo para índio, e tirando da produção nacional. Coisa que o Brasil precisa. Alimentos nós precisamos. Nós alimentamos esse mundo e alimentamos os caixas dos cofres do país com os dólares que são exportados ou movimentados através do agronegócio. Infelizmente, esse povo que está lá não gosta disso, odeia o agronegócio. Mas então, eu aconselho ao produtor agora, com decorrência desses problemas que houveram, fazer seu levantamento e na sua assistência técnica e não deixar de acionar o Proagro ou o seguro. É um direito seu que cabe a você. E depois você pode cancelar futuramente, se por acaso aquela sua lavoura escapou, o que eu acho meio difícil porque foi generalizada. Então temos aí uma perda significativa, principalmente no oeste do Paraná, com relação a mais de 90% já tínhamos do trigo afetado. O milho também uma boa parcela, com mais da metade afetado. O café também temos aí, pelos primeiros levantamentos, calculamos que em torno de 20% a 30% afetado. Feijão nem se fala, né? Já tinha ido com a chuva passada. Então agora com essas geadas nem se conta mais. As estufas de tomate, por incrível que pareça, ser coberta, se fechar, né? Houve aí uma perda já no dia 24, aí, queima de ponteiros, principalmente aqueles que estavam mais altos, né? Já chegando ao teto da estufa, perda de 2, 3 pencas em função da murcha pelo frio, e as laterais também. Eu calculo aí na primeira geada uma perda de 30%, e agora nessa segunda geada talvez uma perda até maior. O que deve fazer com que o preço do tomate já estava 40, deve explodir violentamente pela própria falta do mesmo. Sabemos que tem muita gente que compra e vende tomate nessa região, que está indo buscar tomate lá de Goiás, rasteiro, que estava vendendo a 10, 15 reais a caixa, para pôr aqui no mercado a 40, 50, a 100, que chegar aquele tomate feio lá de cima, principalmente da região de Goiás e Minas Gerais, para tentar suprir a falta aqui, pela pura especulação de trazer lá um tomate de péssima qualidade para colocar na mesa do produtor aqui, em função de que devemos ter uma diminuição muito grande, uma perda muito grande com o tomate em estufa, e no geral o que eu estou querendo dizer aos senhores produtores e consumidores e aqueles do comércio é que se preparem que a inflação vem galopante de novo, principalmente nos alimentos, com essa geada que houveram aí. Não seria no caso do milho, em função do excesso a ser colhido, principalmente lá no Mato Grosso, mas os hortifrutis, legumes, frutas, isso vai acarretar, o feijão vai acarretar no bolso, vai usar de novo o bolso do produtor em função desses prejuízos que houveram na nossa região. É lógico, isso é significativo, é marcante. Faz tempo que não temos um frio tão grande e de uma abrangência diária tão grande como foi, atingindo aí até a região de Cuiabá, baixando lá para 16, 17 graus, que é frio, nessa condição é frio para lá, atingindo até o Acre. Mas teremos mais previsão de frio? Parece que final de agosto, setembro, teremos mais aí uma leva de clima frio, mas não como esse mais. Então a tendência de agora para frente é ir aumentando aí a média climática. Bem, também lembrando de outro lado o produtor rural, né,
que estão abertos no Banco do Brasil para receber as propostas da safra verão 2013-2014, com plantio de milho e trigo. É lógico que milho nesse preço vai ser muito pouco atrativo. E o soja aí nessa condição, aí mesmo que estamos vendo aí abaixar, hoje abaixou aí já abaixou de ontem, antes de ontem de 61, de 62, segunda-feira 62,10, hoje abaixou para 57, uma baixa aí de R$5 o saco a nível de lousa em cooperativa. Isso significa o quê? Está faltando soja? Tá. Tem disponível agora no mercado? Tem muito pouco. O que está acontecendo? O comprador parou de comprar. Com isso causou um certo aflição àqueles que têm para vender, e a pressão de venda foi muito maior daqueles que pararam de comprar. Com isso, aí estamos entrando numa derrocada de preços aí que não sabemos até onde vai. A não ser que se mude aquelas previsões fajutas de que só previu que vai chover já começa a parar de comprar, prevendo uma boa safra americana. A não ser que mude essa condição de previsão e fique seco de novo lá, não temos uma previsão a curto prazo de que volte nesses patamares de preço. É lógico que falta soja, falta. Agora os compradores precisam voltar a comprar de novo. Tem perspectiva? Tem. Até quando? Até setembro. Que depois em novembro entra a safra americana e com certeza deve haver uma diminuição boa em termos de preço. Estamos aí batendo em torno de $13 o bushel, onde a previsão para a safra está batendo em torno de 10 a 11 dólares o bushel. Você faça o cálculo aí com relação ao dólar, ainda não está pior hoje porque ele deu uma subidinha, mas se abaixar mais tem uma condição aí de, como falamos no programa anterior, de uma diminuição de preços mais dentro da realidade significativa. O problema é que aqueles que fizeram os seus pacotes, compraram e já fizeram sua troca amarradas com um preço bom, que teve 57, 58, 60, os contratos aí já tem o seu custo garantido. Aquele que não fez ainda, a tendência é pagar mais caro sobre isso. E quem comprar agora vai pagar ainda mais caro ainda o adubo. Agora voltar a baixar, principalmente aqueles que têm estoque, vai mais de ano ainda para baixar. Então prepare-se para uma margem de lucro um pouco menor nos próximos anos em função dessas produtividades. A única alternativa de mudança disso seria a diminuição da produção em função de adversidades climáticas. Mas está aí, o Banco do Brasil está catando a proposta, procure a sua assistência técnica, verifique aí os valores de custeio. Temos aí, para dizer assim, numa média entre 8 mil a 10 mil quilos de milho por hectare de produção, um valor transgênico liberado por hectare de R$ 1.685 por hectare. O tradicional diminui pouca coisa, né? Vamos comentar, coisa de R$ 40 a menos por hectare. Soja aí em torno de 2.600 a 3.000 quilos por hectare, girando em torno de R$ 1.000 por hectare a liberação. De 3.000 a 3.500 quilos por hectare de soja, com R$ 1.065, R$ 1.066 por hectare seria a liberação. É lógico, isso depende do teu limite de crédito lá, que infelizmente o banco, a agência financeira, o agente financeiro, principalmente o Banco do Brasil, criou-se aí uma forma de reduzir um pouco o dinheiro para financiamento para o produtor rural, onde se você tem aí 100 mil, vamos pôr 500 mil para arredondar, de direito de financiamento no verão e mais 500 mil no inverno, você teria direito a 1 milhão no ano. Mas não é isso que acontece na realidade. Se você for ver, você tem direito a pegar tipo 700 ou 800. Então existe ainda um limite do limite que é imposto ali. Então é uma pena. Juros controlados, juros subsidiados, não devia ter muito limite para facilitar a produção. Para aumentar, para incremento da produção. Tinha que incentivar mais e não só impor limites. Dá para ver que tem gente que tem muita terra, que cobre todo esse dinheiro que está sendo solto, mas mesmo assim não é levado em conta. É muito burocrático, apesar de ser um banco do governo, é muito visualizado, mas temos aí outras instituições particulares também que fazem o financiamento e que só fazendo a hipoteca já é o suficiente para fazer isso. Não estou sendo contra ao Banco do Brasil, nem a favor do modo de trabalhar dele ou não. Eu sei que ele é um banco muito visado por ser um banco estatal, onde os próprios fiscais são os próprios políticos, né? Que usufruem dele, mas fiscalizam, tanto da oposição quanto os que estão na atuação. Mas temos outras alternativas fora. Como temos cooperativa de crédito também, como temos também os bancos particulares aí que vêm agindo agressivamente, tomando muito espaço do mercado, como podemos dizer aí próprio
HSBC, Santander, Itaú e também, principalmente, que tem agido agressivamente, que é o Bradesco. Bom, então o produtor vê a tua situação, vê o seu limite, vê aonde você se enquadra com relação a poder fazer esses financiamentos da safra de verão 2013-2014. Tem esse aqui, eu estou falando com relação aos VBCs, com relação a Pronamp e demais. É lógico que Pronaf é um pouco mais diferenciado, mas isso é limitado também do seu valor. E uma grande novidade, aqueles que têm um faturamento abaixo de 1.600.000, eles passam no teto de até 1.600.000, eles passam a enquadrar na área do Pronamp e não nos demais. E o Pronaf limitado até 360, de 10.000 a 360.000 para financiamento. Bem, também o que podemos falar é que fiquem, produtor, atento com relação ao Código Florestal. Parece que até setembro tem um prazo aí para o produtor fazer o seu... o CAD não saiu ainda, mas vai ser seu ato declaratório. É bom que fique junto com o sindicato, tome as informações devidas e assim que sair o cadastro ambiental, você possa fazer conforme a legislação. E isso terá, lógico, um prazo de 2 anos, mas ainda o governo não conseguiu fazer um cadastro. Tem alguns estados que já tem, mas a maioria não tem, está esperando aí a parte federal cumprir com a obrigação dela, que ela não consegue. É engraçado, né? Nós temos um governo aí que não consegue decidir nada. Então fica tudo ao relento. Diz que eles falam o seguinte: é bom demorar bastante, porque daí não tem erros. É isso que nós temos visto? Não é verdade. O que acontece é feito todas as coisas ao relento, faz-se debate, faz-se tudo, na hora de decidir, não decide nada, não sabe como decidir. Eu acho que tem gente demais e muita gente incompetente no lugar. E está aí o reflexo disso. A inflação que vai voltar a subir, vai botar de novo a mão no nosso bolso. O dólar subindo, que significa o empobrecimento nosso. Quer dizer, o que nós tínhamos em uma coisa hoje, que custava $100, hoje ela não custa mais. Então nós estamos empobrecendo com isso. Alguém está ganhando com isso. Sabemos que tem grandes corporações aí que o governo está beneficiando, onde tem filhos de políticos e ex-políticos por trás que estão enriquecendo com isso. E vemos aí a saúde, a educação, a falta de recursos, a falta de dinheiro e a corrupção correndo solto. Bem, produtor rural, na síntese era isso que eu tinha que falar para a semana. Só lembrando o seguinte: faça suas compras, ponha as coisas na ponta do lápis, compre só o necessário, guarde o máximo que puder, ou de produto ou dinheiro. Ah, mas eu tenho soja, subiu porque o dólar subiu. Só que os insumos vão subir junto. Lembre-se disso. Faça sua conta na ponta do lápis. Não é hora de abrir a mão. Vão apertar o cinto para passar esse ano, mais ou menos. E se tivermos a super safra consequente, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, para a próxima sequência, 2013, 2014, e mais outra safra americana, poderemos contar com uma margem de lucratividade muito menor do que nós estamos vivenciando hoje. Portanto, ponha suas contas no lápis, não faça loucura, ponha o pé no chão e compre só estritamente o necessário. E cobre por isso. Se você está pagando, pague por qualidade. Procure qualidade também. Bem, essas eram as notícias da semana. Voltaremos a semana que vem com mais novidades, se Deus quiser, melhores, né, para o programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese pela rádio de Nova Era de Borrasópolis. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouvem e sempre nos cumprimentam e elogiam o nosso programa.